Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente vai dar início à entrevista coletiva do técnico Thiago Nunes e abrir para as perguntas da imprensa. A primeira pergunta é do repórter Flávio Ortega, da ESPN Brasil. Obrigado, Russell. Boa tarde a todos. Thiago, um abraço. Normalmente a gente tem a cultura aqui no futebol brasileiro de primeiro apontar para o treinador, né? Isso aí infelizmente, é um meia-culpa nosso, imprensa e torcida. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre desde quando você assumiu aí, encarar esse desafio de vir para o Corinthians, se você está contente com o que você recebeu. Pergunto isso porque imagina a tua dificuldade de poder melhorar a parte ofensiva do time com a escassez de peças que você tem, ou pelo menos a qualidade de elenco. Então, eu queria saber um pouquinho se está difícil para você mudar esse Corinthians e quanto que você está satisfeito ou não com o que você recebeu da diretoria desde quando você chegou. Obrigado. Boa tarde, Flávio. Prazer falar com você, falar com todos os demais, com o nosso torcedor. Olha, é todo um processo de amadurecimento de uma nova ideia, não só de filosofia de jogo, mas também de mudança de cultura, né, de gestão do futebol aqui interno. A gente teve um planejamento inicial que se iniciou ainda no ano passado sobre os jogadores que poderíamos contar. Lógico que, a exemplo de outros tantos clubes do futebol brasileiro, o Corinthians atravessou e atravessa algumas dificuldades financeiras importantes, que causam algumas limitações, né, de maior aporte de investimento na contratação de jogadores já renomados, jogadores já com carreiras consolidadas, que geram menos dúvida em relação à sua participação na equipe. Agora, ao mesmo tempo, esse tipo de situação também gera outro tipo de oportunidade, né? Eu, quando fui contratado, eu vim com a missão muito clara de não só buscar essa mudança de filosofia de jogo, mas também oportunizar novos atletas e avaliar também internamente atletas que poderiam vir a vestir a camisa do Corinthians, atletas que já pertencessem ao Corinthians, né? E foi isso que a gente buscou e tem buscado desde o início. Tanto quando repatriamos alguns jogadores que já pertenciam ao clube, como é o caso do Pedro Henrique, do Camacho, do Richard, o próprio Arauz, né? Atletas da categoria sub-23, categoria sub-20, agora o Gustavo, que a gente trouxe de volta. Então a gente também sempre teve um olhar muito atento para potenciais que pertencem ao clube, fazendo do Corinthians o primeiro mercado de prospecção. Tivemos algumas dificuldades, né, por questões de mercado, também por limitação, né, econômica de contratação, mas eu, como treinador desportivo, sempre me coloco no papel de tentar trabalhar com os atletas que tenho. Eu sou satisfeito com a performance dos que temos até agora em mãos, zoado muito, e o meu propósito passa por melhorar os caras, né, fazer com que eles possam se tornar atletas melhores. Talvez o processo como um todo demore um pouco mais a acontecer, porque você acaba, ao invés de contratar jogadores especificamente com a característica que você deseja, você acaba tendo que trabalhar com mais afinco ainda com jogadores que já estão e às vezes não têm essa característica de jogo, mas a evolução deles por si só já também me traz muita satisfação. Hoje a gente vê uma linha defensiva que inicia com o Cássio, trabalhando com os pés, tentando sair jogando sempre, e nesse processo aí de conhecimento dos jogadores, de evolução, de busca, de melhora de performance, a gente tem que agora dar nossa contribuição para que possamos ser uma equipe mais agressiva no último terço, achando o equilíbrio, né? Estamos com um equilíbrio defensivo razoável, agora é conseguir fazer com que a nossa equipe seja mais ofensiva no último terço, mais agressiva, que consiga trazer mais dificuldades ao adversário, isso passando por dentro do campo. E como a gente tem muitos exemplos aí externos, a gente fazer com que a equipe consiga, né, ter o tempo necessário, o número de jogos necessário para amadurecer o conjunto, experiências, conseguir dar bons frutos ao torcedor. Agora a pergunta do Marco Belo, da Rádio Transamérica. Bem, boa tarde, Russell, boa tarde, Thiago, boa tarde a todos, é muito legal poder falar contigo, Thiago. O seguinte, quando você chegou ao Corinthians, eu procurei algumas entrevistas suas e eu achei uma entrevista lá, eu não me engano se foi no final de 2017 ou no início de 2018, em que você falou que era um técnico de muitos esquemas, que você não gostava
de manter o mesmo esquema de jogo, muito pelo contrário, que você gostava de mudar de ano a ano para a sua equipe não ficar previsível, né? Eu lembro que foi exatamente essa expressão que você utilizou. Você chegou no Corinthians pedindo esse homem pela esquerda, né, no ataque, não chegou, você tentou usar o Everaldo, o Janderson, o Johnny Gonçalves, agora o Matheus Vital, enfim. E nessa última entrevista que você deu depois da partida contra o Grêmio, inclusive respondendo ao Russell sobre a falta de ofensividade da equipe, você chegou a citar, né, daqui a pouco vai encaixar um atacante pelo lado e a gente vai melhorar. Em cima dessa entrevista que eu citei, sua, lá de 2018, não seria o caso de, em vez de esperar esse jogador mudar o esquema para não ficar preso à necessidade de um jogador que ainda não chegou? Bom, a ideia de jogo ela tem permanecido a mesma, né? As ideias têm permanecido as mesmas desde que cheguei. A ideia de ter uma equipe que tenta ter um jogo de aproximação, tenta ficar mais tempo com a bola do que o adversário, que tenta, sim, né, atacar mais vezes que o adversário. Lógico que com a convivência junto ao grupo de atletas, a gente vai também, né, conhecendo melhor os atletas que temos em mãos, vamos alternando, vamos mudando muitas vezes a característica dos jogadores que estão em campo. Essa entrevista que eu dei, se eu não estou equivocado, foi em final de 18 para 19, né, que a gente, lá no Atlético, teve algumas dificuldades porque jogou com uma ideia de sistema tático muito igual durante quase toda a temporada, e acabou mudando algumas variações de formação tática para o ano de 2019. Mas também deixar que a gente teve algumas mudanças já de sistema na minha passagem aqui. O que talvez não tenha ficado perceptível por vocês é porque acabam olhando muito para o número da camiseta do jogador e não olham muito para a função que ele exerce. E aí tem um papel determinante quando você avalia a equipe no desenho que ela se apresenta quando está na fase defensiva e o desenho que ela se apresenta quando está na fase ofensiva. Então nós variamos muito com uma saída de 4 jogadores, uma saída com 3 jogadores, muitas vezes saímos só com 2 jogadores, né, com uma linha de 3 à frente desses 2. Houveram muitas variantes de jogadores com 2 atacantes por dentro, com 2 mais abertos e 1 por dentro, com 2 abertos e 2 por dentro. Então as movimentações elas não são fixas, elas acabam, é um organismo vivo que se transforma muito pela característica dos jogadores, pela interpretação que o jogador tem do espaço. O que fica um pouco mais fixo é o sistema quando você está marcando, porque fica mais fácil de identificar. Mas eu acredito muito que a mobilidade tem um papel importante para você, né, não ter essa previsibilidade. Então eu falei na última entrevista que precisamos encaixar um atacante na equipe, um atacante que dê mais profundidade, porque hoje jogamos com atletas que no meu modo de ver acabam se aproximando muito da bola, e em especial no jogo contra o Grêmio a gente conseguiu fazer algo diferente quando foi contra o Atlético, que a gente teve uma saída de bola muito mais qualificada, com muito mais coragem para jogar, aquele medo de errar não estava presente. Se tivéssemos feito isso contra o Atlético Mineiro, provavelmente teríamos tido um resultado melhor, porque acabávamos ficando muito suscetíveis à pressão do Atlético Mineiro. Mas aí nesse jogo faltou o último terço, né? A gente interpretou o aproximar para jogar, né, com manutenção de posse de bola, e não é isso que a gente quer. A gente quer, através do jogo de aproximação, furar as primeiras linhas adversárias e depois ser um time vertical, que ataca, que chega com bastante jogadores no campo adversário, que consegue chegar mais vezes na área adversária. Então, como eu já falei inúmeras vezes, é um processo de encontrar a equipe que consiga defender bem, que consiga atacar bem, consiga contra-atacar bem, consiga ter uma sustentação boa, independente da característica do adversário que a gente vai enfrentar dentro ou fora de campo. Isso aí, com tempo e repetição, a gente acaba alcançando. Pergunta de Roberto Lioi, da Rádio CBN. Obrigado, Russell. Boa tarde a você, boa tarde, Thiago, amigos. Thiago, pelo que a gente está recebendo de informação, o Corinthians deverá anunciar, está próximo de anunciar a contratação do Otero, né, venezuelano que estava no Atlético Mineiro. É um jogador que se encaixa em que posição, né, na sua visão, nesse time do Corinthians? É um jogador que pode, de repente, dar mais profundidade que você está querendo encaixar, ou é um jogador que atende outro tipo de característica dentro de campo?
Eu não tenho a confirmação ainda dessa negociação, se ela foi efetivada. Eu sei que existe uma conversação, existe uma conversa com o atleta e com o próprio Atlético Mineiro. Agora não foi me passado oficialmente se a negociação ela foi definida. A princípio, até o momento, não. Sobre a característica do atleta, ele não é um jogador de velocidade, ele é um jogador que tem a característica de tem no chute, né, seu maior atributo, nas suas finalizações de fora da área, na sua bola parada. Ele é um atleta que tem se caracterizado muito mais pela retenção de bola no ataque do que pela velocidade e pelos toques rápidos, né? Mas ele tem qualidades, tem atributos, é um jogador que caso venha, tem condições de figurar tanto como um jogador mais avançado ou como um meia-ponta, né, para que possa dar mais corpo para a nossa equipe, né, e um campeonato com tantos jogos em pouco tempo, quanto mais jogadores de qualidade tiver à disposição, melhor para o Corinthians. Pergunta de André Cavalcante, do Fox Sports. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a entrevista coletiva. Boa tarde, Thiago. A minha pergunta é a respeito da sequência de jogos que o Corinthians vai ter pela frente, porque essa temporada todo mundo sabe que é totalmente atípica, né? Teve Campeonato Paulista, o início ali do Corinthians tentando implementar essa filosofia diferente, essa cultura de gestão diferente. Aí teve a paralisação, o Corinthians na volta da paralisação teve aquela missão quase impossível de se classificar, mata-mata de estadual, começa o Brasileiro já com 2 pedreiras, e agora vai ter um tempo aí, pelo menos para o jogo de amanhã, obviamente nem tanto, mas na sequência depois do Curitiba tem o Fortaleza com uma semana de trabalho, sem tantas viagens, porque depois enfrenta São Paulo, aí viaja para pegar o Goiás, Botafogo, uma sequência que a gente vê, dadas as circunstâncias, Campeonato Brasileiro muito competitivo, uma sequência que não tem tantos desafios assim quanto em outros momentos da tabela. Eu fiz todo esse contexto aqui para tentar entender, Thiago, se ao final desses próximos jogos a gente deve ter alguma coisa de diferente nesse Corinthians. Você acha que esse prazo de 5 jogos, esse período, dá para a gente imaginar uma equipe que encontre um pouquinho mais essa ideia de jogo que você busca, ou você acha que vai ser difícil traçar um prazo, que essa temporada vai ser de oscilações, e lá na frente, só na reta final do Brasileiro, que talvez o Corinthians encontre um padrão de jogo? Boa tarde, obrigado. Boa tarde. De maneira geral, a temporada é uma temporada de transformação, né? Talvez não seja o que o torcedor mais gostaria de ouvir, mas é uma temporada que há de se ter cuidado, né, pelas questões óbvias que todos estamos atravessando, aí da recessão, da questão financeira que todos os clubes passam, e olhar mais para dentro do próprio Corinthians, né? A gente está tentando, em conjunto com a direção, rever todos os processos internos aqui, de comunicação com a formação, com a categoria sub-23, com os atletas que estavam emprestados pelo próprio clube. Então, todo um processo de transformação de gestão, de ter realmente um olhar novo, né, para que a gente possa aproveitar tantos atletas que estavam no clube e não tiveram tantas oportunidades nos últimos anos. Como meta principal nesse brasileiro é a gente oportunizar esses atletas e também tentar, né, lógico, brigar em cima na tabela, como é de praxe para o Corinthians, superar as 2 últimas campanhas em primeiro lugar, né, que em 2017 terminamos em 13º, 2018 13º, e 2019, se não estou equivocado, em 8º. Então são 2 campanhas que ficam aquém da expectativa para o Corinthians, né, e a gente tem que tentar superar essas 2 campanhas. E pensando na transformação, né, eu vi dias atrás algumas entrevistas aí do pessoal da Europa. O Klopp uma vez falou em 3 anos para ele poder ser campeão, o Guardiola falou em 2 anos, né? Eu falei em 40 jogos aqui e quase fui crucificado. Então, eu creio que sim, que a gente tem potencial de evolução, bastante. A gente vai melhorar nos próximos jogos, eu acredito nisso, né? Pelo que os atletas vêm produzindo. Agora, iniciamos um brasileiro, né, com uma disparidade de técnica entre as equipes bastante grande, porque a exemplo do Atlético Mineiro e Grêmio, que iniciaram sua preparação para o brasileiro há quase um mês antes de todas as demais equipes, né, temos equipes que iniciaram já no sufoco de muitos jogos, como foi o nosso caso, né? Fizemos aí 6 jogos eliminatórios pelo Campeonato Paulista, os 6 jogos com característica eliminatória, porque qualquer um que tivéssemos empatado não teríamos classificado, não teríamos chego à final. Não fomos derrotados nenhuma vez, e aí já iniciamos com o Atlético Mineiro fora e pegamos o Grêmio descansado de uma semana, poupando jogadores, né?
Aí vamos ter o jogo de amanhã, depois temos uma semana para o jogo do Fortaleza, mas já inicia uma maratona de novo, né? O São Paulo vai estar descansado de uma semana cheia, a gente, devido à mudança de horários do nosso jogo, aí, vai ter 2 dias ou 2 dias e meio para descansar para jogar com o São Paulo, e aí já entra de novo em 5, 6 jogos na sequência, quarta e domingo. Então a gente vai precisar muito do plantel, vai precisar muito de jogadores, vai precisar muito que todos estejam numa mesma batida, na mesma sintonia. A equipe vai mudar provavelmente em muitos jogos, né? Porque a gente precisa também cuidar da saúde física dos jogadores para que ninguém se machuque, porque o jogador lesionado para por 20, 15, 30 dias aí, a gente acaba também ficando sem as opções que desejamos para o resto da temporada. Pergunta do Vitor Lopes, do Esporte Interativo. Obrigado, Rússio. Boa tarde para você, boa tarde para os colegas. Tiago, legal falar contigo. Boa tarde. E eu queria que você fizesse uma análise do seu trabalho, né? Você falou da questão de grupo, né, de elenco, se está satisfeito, mas eu queria que você fizesse uma análise do seu trabalho dentro daquilo que você havia planejado, ou pelo menos imaginado, né? Como é que você avalia o seu trabalho até o momento? Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Eu sou um eterno insatisfeito. Mesmo que tivéssemos, né, sido campeões paulistas, mesmo que tivéssemos aí com 2 vitórias nas primeiras 2 rodadas, eu estaria insatisfeito. Isso é uma questão pessoal, né? Eu busco a excelência todos os dias. Temos uma equipe de trabalho aqui muito competitiva, que está sempre buscando evoluir os jogadores, sempre temos atletas para melhorar. Fico triste, fico chateado quando algum atleta não consegue melhorar nas minhas mãos, né, porque o nosso papel como treinador, como professor, é fazer com que os caras possam, né, se sentir melhores, através do jogo, através do dia a dia, né, terem uma condição de melhora. Mas ao mesmo tempo também eu sinto o carinho dos jogadores com a comissão técnica, comigo, a relação de parceria com a direção, né. Então, ao mesmo tempo que eu fico sempre insatisfeito e sempre estarei insatisfeito com o meu rendimento, creio que sempre temos potencial de melhora. Fico feliz porque a gente, em meio a todo esse ano, as dificuldades que estamos passando de transformação dentro do clube e em toda a sociedade, a gente consegue manter um nível de respeito, um nível de transparência, um nível de parceria interno aqui muito grande e que dá sustentação e credibilidade para o restante da temporada. Agora a vez do Marco Aurélio Souza, do Grupo Globo. Tiago, boa tarde. Você está me ouvindo bem? Tá ok, vou seguir aqui. Boa tarde, Tiago, estou ouvindo sim. Boa tarde. O quanto te incomoda, né, do ponto de vista pessoal, profissional, o fato, primeiro teve a pandemia, isso foi para todos, mas que você ainda não conseguiu, de fato, colocar todas as suas ideias ou que o resultado já começou a aparecer. Eu cito rapidamente, porque a tua trajetória no Atlético parece, tá, entre aspas, que as coisas aconteceram um pouco mais rápido, né? O time já tinha mais uma cara, as coisas funcionaram, tanto que você fez um trabalho muito bom lá. O quanto te incomoda aqui, que parece que a coisa está meio truncada, ela não está andando, e a gente ainda não está vendo o que a gente via no Atlético e que a gente já conhece das tuas ideias de futebol. Obrigado. Eu não creio que a gente vai ver a equipe do Atlético no Corinthians, e nem seria saudável isso, né? Primeiro porque é um clube diferente, é uma cidade diferente, é um estado diferente, são jogadores diferentes, é um treinador diferente daquele que estava lá no Paraná, né? Porque a gente acaba tendo a responsabilidade de contextualizar o lugar onde estamos, as pessoas com quem nos relacionamos. O que a gente tem que ter como meta é termos sim as ideias claras do que desejamos, trabalhar muito para que elas possam ser implementadas, mas ter a certeza que cada equipe, cada grupo reage de uma maneira. Leva mais tempo ou menos tempo para que isso aconteça. Eu falei em outras oportunidades que para você mudar um contexto coletivo, né, enraizado de muitos anos, você ou muda toda a característica dos jogadores que aqui estão, né, que isso não acontece, é inviável, ou você dá o tempo necessário para que os atletas que estão consigam se adaptar a novas ideias. E aí, dentro de uma seleção natural, ver aqueles que conseguem realmente evoluir nesse sentido.
E aí a gente tem outros tantos exemplos aí pelo mundo afora de equipes que têm esse mesmo problema, às vezes resolvem com uma injeção gigantesca financeira e outras resolvem com tempo e continuidade. Você citou o Atlético é um exemplo claro de tempo e continuidade não só do seu treinador, mas continuidade de ideias, né? E aí as coisas acabam, de certa maneira, ficando mais fáceis para que a gestão aconteça e os resultados apareçam. Agora a pergunta da Yara Fantoni, da TV Bandeirantes. Obrigado, Russell. Olá a todos os amigos aí, é o Thiago, prazer falar com você. Thiago, a gente, aproveitando, né, essa pergunta do Marco Aurélio, a gente sabe da sua história no Atlético Paranaense, de tudo que você fez lá, e das tentativas do que você tem feito aqui. A gente sabe também da pressão do torcedor corintiano, que fica em cima, que cobra, que quer resultado, que quer essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O que você acredita que falta para você conseguir esse reconhecimento aqui em São Paulo, dentro do Corinthians, parecido com o que aconteceu no Atlético Paranaense? Muito obrigada. Olha, o Atlético Paranaense a gente conseguiu um número expressivo de conquistas de campeonatos, né? E isso acaba marcando naturalmente a trajetória de qualquer profissional. No Corinthians a gente sabe que, como qualquer outro clube do Brasil, o que fica marcado é o resultado, né? Isso que fica marcado. Eu, como profissional do futebol, já há 20 anos praticamente militando nesse meio, sei que o torcedor sempre quer ver a sua equipe vencer. Isso aí é em qualquer lugar. No Corinthians ainda mais, porque a torcida é uma torcida extremamente fanática e não aceita outro resultado a não ser a vitória. E também o empenho de todos, né? A luta dos jogadores em campo, e isso aí fica muito marcante. Agora, nós temos que ter a sabedoria, né, de não buscar popularidade, mas sim buscar o trabalho realizado internamente com os jogadores. O meu vínculo de cumplicidade, né, primeiro tem que ser internamente com os atletas, e através dos atletas eles possam representar bem uma ideia, e essa ideia ser reconhecida pelo torcedor. Acho que a comparação, tenho certeza, a comparação nunca é benéfica para ninguém, né, porque sempre alguém sai perdendo numa comparação. E hoje, no mundo que a gente vive de tantos rótulos, né, ideias pré-concebidas, o tempo para você estabelecer novos conceitos, ele acaba sendo muito prejudicado. Então, eu estou muito tranquilo em relação à minha passagem aqui no Corinthians até o momento. Sei que temos um potencial de melhora gigantesco, estamos trabalhando muito para isso. Agora precisamos cumprir etapas de convivência com todos aqui, sabermos que é um ano de transformação, mesmo que o torcedor não goste de ouvir isso, né, mas que alguém vai ter que fazer, dar a cara a tapa para fazer isso, olhar para a formação, olhar para os jovens, olhar para jogadores que estavam no clube, apostar em novos valores, tentar novas ideias, para que a médio e longo prazo isso possa frutificar. Agora a pergunta da Gabriela Ribeiro, Grupo Globo. Thiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Thiago, amanhã você enfrenta um time que é candidatíssimo ao rebaixamento, mas que tem como treinador um velho conhecido do Corinthians. Que tipo de informação você pegou aí dentro sobre o Barroca que pode dar essa primeira vitória para o Corinthians amanhã? Boa tarde. Eu já conheço o Barroca desde a categoria de base, a gente se enfrentou em brasileiros da categoria algumas vezes, brasileiro sub-20, brasileiro sub-23, enquanto ele era treinador do Botafogo, né? Então a gente já se enfrentou algumas vezes. A gente conhece também os jogadores que estão no Curitiba, e por mais que os resultados iniciais do Curitiba também não tenham sido bons, né, analisando jogo a jogo, sempre foram jogos com placar mínimo, né? Foram derrotas de 1-0 e jogos muito parelhos, muito equilibrados. E a gente sabe que um campeonato tão competitivo como é o Campeonato Brasileiro, a gente não pode rotular uma equipe que vai brigar em cima, vai brigar embaixo com 3 rodadas. Então a gente entende que vai ser um jogo duro, difícil, uma equipe que é organizada taticamente, que tem bons conceitos de jogo, que não fica esperando o adversário, tenta marcar mais adiantado, tenta sair jogando sempre. Então teremos um jogo duro e que teremos que ser muito competitivos amanhã para merecer a vitória. Agora a vez do Roberto Tomé, da TV Record. Boa tarde a todos, boa tarde, Thiago. Queria fugir um pouco do Corinthians e falar sobre o Neymar. Queria saber a sua opinião sobre ele. Hoje muita gente se refere, né,
O jogador já como o adulto Neymar, não é mais o menino Neymar. Queria saber como é que você está enxergando a figura do Neymar, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista pessoal. Obrigado. Boa tarde. Eu não consigo falar sobre ele pessoalmente porque eu não o conheço, né? Nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Tenho amigos em comum, né? Pessoas que trabalharam com ele, trabalham com ele, e as informações pessoalmente são as melhores possíveis. Tecnicamente, né, do aspecto do jogo, eu penso que é o melhor jogador do mundo. Ele compete no mesmo nível, na minha opinião, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, caras que são extra classe. Ele tem uma importância significativa para o futebol brasileiro e faz parte de uma geração de jovens futebolistas que tem uma outra característica, né? Tem uma ligação forte com as redes sociais, tem uma ligação forte hoje com a imprensa, com outros meios, né? Diferente de outras gerações, de outros grandes craques que não tiveram esse mesmo tipo de influência, e acaba sendo muito mais badalado muitas vezes da sua parte extracampo, né, dos seus comportamentos, do que o quanto ele é importante dentro do campo. Mas acho que faz parte de um processo normal dessa geração. E hoje, na dificuldade que a gente vive, né, de achar atacantes e jogadores com essa qualidade, ele seria muito bem-vindo no Corinthians a hora que ele quisesse. Pergunta do Vitor Pozella, do Grupo Globo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos, amigos. Thiago, ainda voltando a falar um pouquinho sobre o Corinthians e o conceito de jogo do seu time, antes da parada, né, na pandemia, o Corinthians tinha uma média de 16 finalizações por jogo. Passa a Era vez, time... então, do Vitor Pozella para o Jonas Campos, da TV Gazeta. Não está me ouvindo, Russell? Bom, vou continuar a pergunta aqui. Antes da parada, o seu time finalizava em média 16 vezes por jogo. Era uma quantidade boa, assim, acho que, na minha opinião, bem ofensivo. E depois, na retomada, o time não tem finalizado tanto. Em contrapartida, antes os resultados não apareciam tanto. Depois dessa parada, quando vocês retomaram, os resultados foram aparecendo. O time chegou nas finais do Campeonato Paulista e teve um início complicado no Brasileiro. Você disse que não mudou o conceito. A que se deve essa mudança de postura mesmo do time dentro do jogo? A mudança de postura é muito pela característica dos jogadores escolhidos pós a parada. Ao mesmo tempo que nós criávamos muitas situações, a gente também estava sofrendo um pouco defensivamente, né? Sofrimos gols praticamente em todas as partidas, e uma retomada onde nós teríamos que tentar buscar a confiança dos atletas nas ideias. Você tem que começar sanando de algum lado, né? E a gente optou por atletas com característica mais de força, atleta com características mais de vitória pessoal em duelos defensivos, para conseguir dar uma estrutura defensiva mais sólida para a equipe, e a partir daí a gente começar a tentar buscar os resultados que pudessem gerar confiança nos próprios jogadores, no desenvolvimento das ideias. Porque a gente finalizou menos realmente, isso é estatístico. Agora, ao mesmo tempo, né, a gente sofreu menos gols. Os atletas que tentaram jogar, tentaram manter a ideia, tentaram pressionar o adversário alto a maior parte do tempo. Lógico que tem muito mérito das equipes que a gente enfrentou também, como se defenderam ou como expressaram o seu jogo. Eu lembro que o primeiro jogo contra o Palmeiras na retomada, que a gente venceu 1-0, nós fizemos 1-0 naquele jogo cedo, acho que em volta de 15 minutos, e depois o adversário, né, acabou crescendo, e nós acabamos, pela dificuldade dos resultados, né, se agarrando naquele 1-0, e não tivemos mais a naturalidade de buscar fazer o segundo. Então, a busca da melhora passa por isso, por você retomar a confiança dos jogadores nas ideias que estavam sendo desenvolvidas. A gente levou a equipe à final do Campeonato Paulista, né, com méritos, com esforço, com qualidade. Nos últimos 11 jogos, se eu não estou equivocado, a gente perdeu agora para o Atlético, né? Então, são 11 jogos, apenas uma derrota. Vencemos, né, 4 partidas, empatamos outras 6. Então, é busca por evolução. Aos poucos a equipe vai
se acertando. Agora tivemos a saída de jogadores que têm essa característica, por exemplo, o Carlos saiu agora, né, deu lugar ao Sid Clay, então o Sid Clay já é um jogador que ataca um pouquinho mais, então deixa a equipe já mais leve também para sair para o jogo. E aos poucos a gente vai tentando manter o equilíbrio defensivo e fortalecer as ideias ofensivas que estão presentes desde o início. Desculpas pela minha interrupção. Agora sim, Jonas Campos, da TV Gazeta. Fala, Russell. Fala, Thiago. Boa tarde a todos. Prazer falar contigo, Thiago. Você, em uma analogia feita em uma entrevista coletiva no início desse ano, diz que busca para o Corinthians o estilo rock and roll, né? Eu queria saber de você, em cima dessa declaração, o quão próximo ou longe o Corinthians está desse estilo, e se me permite, ainda dentro dessa analogia, qual que é o ritmo do time hoje? Olha, quando eu usei dessa expressão, uma expressão até que eu já tinha usado em anos anteriores, né, para tentar justificar um time muito agressivo, um time que não descansasse no campo, um time que tentasse atacar o adversário sempre, que mantivesse um ritmo de rotação de jogo muito alta, né, acabei também, né, virando motivo de brincadeira de muitos lugares, inclusive de vocês, nossos amigos da comunicação aí, né, falando muito sobre esse tema. Então eu não vou mais eleger ritmo, né, até para que não venha gerar nenhuma situação inconveniente nesse sentido. O que eu penso é que a gente busca uma equipe competitiva, uma equipe que tenha essa luta diária pela busca da bola, a luta constante, que tenha essa luta por tentar atacar mais o adversário. Passa muito pelas ideias que a gente está implementando, mas também, lógico, né, que pela característica dos jogadores que estão em campo, que a gente possa se aproximar das duas coisas, unir a ideia com a prática, e principalmente, né, saber que é um processo natural de evolução e que eu penso que com o passar dos dias a equipe consolidando essas ideias consiga se aproximar mais do ritmo ideal. Pergunta do Marcelo Braga, do GE. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Você levantou uma bola agora que eu preciso perguntar. Você falou que o Carlos saiu agora, né? É um jogador que você já não conta no seu elenco por conta das negociações com o futebol italiano. Hoje o Sid Clay, ele é o seu titular, e aproveitando, o Lucas Piton, ele é um jogador que tem um potencial a ser desenvolvido nessa temporada para de repente assumir a posição no ano que vem? Eu quando assumi e solicitei, né, a subida do Lucas Piton, inclusive em meio a São Paulo, é que a gente enxerga nele um menino de grande projeção. Até vocês vão resgatar alguma entrevista que eu dei falando sobre isso, dizendo que ele tem condições de ser futuramente o lateral esquerdo do Corinthians, na minha avaliação. Ele está no processo de amadurecimento, né, normal no atleta jovem, que subiu há pouco, está tendo as primeiras oportunidades, desempenhou bom papel quando jogou. Temos o Sid Clay hoje muito bem condicionado, inteiro, né, bem hoje, né, fazendo boas atuações. E o Carlos aí está com uma situação envolvendo a negociação do clube com algumas situações aí de interesses externos de clubes de fora do país e tudo mais. Então, por questão de solicitação da própria direção, a gente deixou ele de fora nesse momento, está aguardando a posição da direção em relação a ele, para ver se ele vai continuar incorporado ao nosso elenco ou não. Mas, no mais, dar sequência para o Sid Clay, para o Piton, são caras que vão dar conta do recado, a gente está satisfeito com eles ali, espero que eles possam terminar muito bem a temporada. Agora a pergunta do Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Thiago, boa tarde a todos os meus colegas. Eu queria saber qual a sua ideia com a volta do Gustavo Mosquito, por que a volta dele agora, o que ele pode te agregar, e também eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade que você está tendo no momento do quarto homem para a zaga, né? O buraco está ali, o Léo Santos está lesionado, você só está com 3, lá em Minas levou só 2, por exemplo, não tinha ninguém no seu banco. Se você está pensando em pegar um dos 4 que estão emprestados, oportunizar a sub-20 ou até o 23, que pé que está esse planejamento de vocês interno, por favor? A gente tem olhado sempre para os jogadores do próprio clube, né, desde que chegamos. O primeiro passo que dei aqui no Corinthians foi solicitar uma lista de jogadores que pertenciam ao próprio Corinthians. A ideia desde o início era tentar
oportunizar para jogadores do próprio clube, não só da formação, mas também atletas que não tinham tido oportunidades e continuidade em outros momentos, por vários fatores, né? Às vezes pelo clube, às vezes pelo próprio atleta, às vezes que não tinha dado a resposta imediata, né, desejada naqueles momentos. E dentro dessa busca de mercado, né, que a gente tentando achar um jogador com essas características de velocidade, de enfrentamento de 1 contra 1, o Gustavo se encaixa muito nisso, né? Eu conheço o Gustavo já há alguns anos, desde que eu jogava na base do Curitiba. Sempre foi um jogador diferente, um jogador de muita vitória pessoal, de gols, de velocidade. Ele teve uma estreia no profissional direto no Corinthians. Ele passou um ano parado, né, praticamente do ano de transição do profissional do Curitiba. Ele passou parado por uma questão de uma divergência lá com o antigo clube. E isso atrapalhou um pouco do início dele aqui no Corinthians. Mas eu vejo um jogador de projeção, que tem bons atributos. Eu vou oportunizar que ele possa ter, né, boas chances de entrar nos jogos, de iniciar. É um jogador que é jovem, tem 22 anos aí. E a gente não pode descartar, né, simplesmente por uma primeira impressão que talvez não tenha sido a melhor. Exemplo do Arauz, que está entrando muito bem em alguns jogos, dar ritmo, apostar, dar mais continuidade, ter um pouco mais de paciência com esses jogadores. Sobre a questão dos zagueiros, a gente tem hoje o Gil, o Bruno Mendes e o Avelar. Enquanto o Carlos, né, estava à disposição, teríamos o Carlos também com essa possibilidade de compor essa linha. O Léo ainda está se recuperando da lesão dele no joelho, é um jogador que a gente conta, né, mas depende desse processo de recuperação total da lesão que ele teve. E estamos sim ainda prospectando junto com a direção mais esse jogador, que pode ser do próprio clube também, ou pode ser uma questão de mercado dentro das circunstâncias que venham a aparecer. Pergunta agora do Thiago Salazar, da Gazeta. Bom dia a todos. Thiago, amigos aqui que estão participando da coletiva. Thiago, eu queria te perguntar, você falou agora sobre a situação do Sid Clay pelo Carlos, né? Muda a característica, consequentemente muda a característica do time. E eu quero saber se você já está pensando nisso também para o meio-campo. Muita gente citou essa troca do Camacho pelo Gabriel, uma característica bastante diferente. Você já está pensando em implementar um novo meio-campo? E se você ainda espera um atacante de beirada que não esteja nem emprestado, nem na categoria de base, se você tem esperança de contar com um reforço para dar essa velocidade e profundidade ao ataque do Corinthians ainda nessa temporada. Obrigado. A característica da equipe muda, né, com o Sid Clay, fica um jogo mais ofensivo pelo lado esquerdo, um jogador mais leve, né, jogou inclusive de meio campo, inclusive compondo com o Carlos em alguns momentos. A ideia principal é que a gente possa manter o equilíbrio, né? Nós iniciamos a temporada jogando com Camacho, Cantillo e Ramiro, depois o Ramiro lesionou, ficamos com Camacho, Cantillo, mais um jogador de ataque, o meia que rodaram naquela posição, fragilizamos a equipe um pouco defensivamente em função disso. Depois a entrada do Gabriel acabou trazendo uma nova estabilidade no setor, né, que é um jogador que mantém mais, mas é um jogador muito rápido, de muita mobilidade, e hoje melhorou muito o seu passe, está sendo muito participativo na primeira construção de jogo. É legal ver o Gabriel evoluindo, porque ele durante muito tempo ficou rotulado como um primeiro volante que só destruía, né, e um jogador que tem a força de vontade que ele tem, né, que tem o coração que ele tem pela equipe e que tem a vontade de evoluir, e vai acabar, né, sempre crescendo, está dando mostras disso, e tem total confiança para continuar jogando no primeiro momento. Agora, lógico que as circunstâncias de jogo também vão nos pautando do que pode acontecer, né? A gente pode colocar um outro jovem atleta, como já colocamos o Juan também em alguns momentos para jogar, como já colocamos também o Éder, né, que entrou, deu conta do recado, nos deu o atributo do chute de fora da área. Então é tentar casar os jogadores que encaixam com a melhor característica de acordo, né, com as circunstâncias do jogo. E sobre o atacante, né, nós temos tentado buscar soluções caseiras dentro de casa, né? Temos jogadores hoje que ainda não tiveram muitas oportunidades e que vão ter, caso do Gustavo, caso do Léo Natel, o próprio Everaldo e o Janderson ainda estão no nosso contexto, fazem parte, tiveram bastante oportunidades, e a gente vai tentando buscar esse atleta com os jogadores que nós temos à disposição. A questão de vir alguém de fora, aí tem que ser uma situação com a direção, a gente tem que esperar uma oportunidade de mercado, conversar com a direção para ver se existe essa possibilidade, porque é uma questão também muito delicada,
pela questão financeira de todos os clubes. Hoje é um momento difícil de contratar, janela do exterior está fechada, né? Teríamos que ver um jogador só se fosse dentro do próprio Brasil, né? E hoje para contratar de outro clube também é muito difícil, né? Então a gente está avaliando o mercado, mas muito focado nos jogadores que temos hoje à disposição no nosso elenco. Agora a pergunta do Samir Carvalho, do UOL. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Thiago, sem querer fazer aquela comparação chata com técnicos estrangeiros, técnicos daqui, só para eu querer entender realmente e nem duvidando também dos 40 jogos que você fala em colocar a cultura, mudar a cultura, né, de sistema de jogo do Corinthians. O Sampaoli, eu cobri o Santos quando ele iniciou o trabalho lá, ele conseguiu colocar a filosofia dele com um mês de trabalho e seguiu com ela até o fim do ano e tem feito praticamente a mesma coisa no Atlético Mineiro. Eu queria saber qual a diferença, já que você também tem potencial para isso, mostrou isso no início do trabalho, que seria intenso o tempo todo. Eu queria saber qual a diferença em relação se o Sampaoli, se o técnico estrangeiro tem mais tempo para trabalhar, para fazer isso, é o Corinthians que é mais difícil. Queria que você explicasse essa diferença. Olha, eu não conheço a rotina diária do trabalho do Jorge Sampaoli. É um grande treinador, renomado, é indiscutível isso pelos resultados que apresentou em toda a sua trajetória profissional. Agora, eu entendo um pouco de comportamento e um pouco de gestão, né? O que eu vejo é que o nível de paciência com os treinadores brasileiros ele está muito baixo. E como você acompanhou bem o Santos, e deve ter isso na sua mente, né? E realmente espero que a pergunta seja nesse tom. Você vai lembrar que o Santos tomou 5 do Ituano, tomou 4 do Botafogo de Ribeirão, tomou 4 do Palmeiras, foi eliminado pelo River Plate do Uruguai na Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians na semifinal do Paulista e o trabalho dele teve continuidade. Tanto que ele trabalhou no mínimo 6 a 7 meses do ano só com o Campeonato Brasileiro. Então isso aí é um fator que tem que ser contabilizado e que às vezes passa despercebido, né, quando você fala em tempo de preparação e tudo mais. E aí a dúvida, né, e a bola que eu levanto para você responder dentro das suas possibilidades é, se fosse um treinador brasileiro com esses resultados, teria tido a continuidade que ele teve? Né? E eu sou um defensor dessa continuidade, porque o trabalho dele está aí. No Atlético Mineiro, que você bem citou, além do tempo de preparação que ele teve agora a mais que todas as demais equipes, quantos jogadores foram contratados para o Atlético Mineiro esse ano? Quantos jogadores chegaram lá contratados mudando a filosofia de jogo? Quantos jogadores foram colocados à parte do trabalho lá porque não serviam para a filosofia de jogo que ele desejava? Então essas contextualizações eu acho que tem que serem melhores medidas para que você possa traçar um comparativo. Como eu falei em outra resposta, o comparativo sempre é ruim porque alguém sai perdendo. Então da mesma maneira que existem argumentos prós, existem argumentos contra, né? Isso não desqualifica nenhum treinador. Só mostra que a gente precisa de tempo, continuidade e realmente a crença numa ideia clara e principalmente o apoio de quem está envolvido no dia a dia. Porque as críticas elas vêm independente das circunstâncias. O que acaba medindo e balizando o futebol brasileiro é o resultado. Se você ganha, você não é criticado. Se você ganha, você acaba recebendo os louros, né? Vamos para a última pergunta, do Alexandre Guarilha, do Lance. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os colegas. A minha pergunta é a seguinte: o Corinthians já completou 10 jogos, né, quase 10 jogos nessa volta do futebol, né, todos eles sem torcida. Eu queria saber de você, Thiago, o que mudou para você, assim, um balanço do seu trabalho nesse novo cenário, né, sem torcida. O que muda para você no trabalho dentro do campo? Os prós e os contras dessa novidade, entre aspas. Eu vejo no cenário mundial, né, uma diferença. A gente vê essa própria disputa da Champions aí, um campeonato hoje que existe uma paridade de forças maior, né? Você vê hoje sem torcida, sem o fator local, acaba ficando um jogo muito mais parelho, mais equilibrado muitas vezes. É ruim, né, porque você acaba não tendo o calor humano e principalmente a razão de existir o jogo, né, que é a presença do torcedor.
Então a gente está se readaptando a isso. Os próprios comportamentos na beira do campo ficam um pouco alterados, porque diferente quando tem a presença do público, o que você manifesta, o que você fala, o que você conversa não é ouvido, né? Então você pode ali fazer alguns comentários, pode ter uma relação ali com o próprio banco de reservas, com os jogadores, né? Às vezes muito mais tranquila, muito mais direta, e agora você tem que estar medindo as palavras em alguns momentos, porque está sempre sobre júdice, sobre avaliação, né? Tem um microfone grudado em cada lado de tudo que você está falando, e você tem que estar sempre tendo cuidado com o que fala, porque pode ser interpretado da maneira que se quer e já tomou uma proporção maior do que se deseja. Então a gente torce aí para que isso passe logo e o futebol volte à normalidade. Obrigado, Thiago, e a todos que nos acompanharam. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.